Muito bem, pessoal. Agora é o seguinte, eu tenho o prazer de receber aqui, de forma online, aqui à distância, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, que está participando conosco na tarde desta terça-feira aqui do programa, para falar de um assunto bastante curioso. Vocês lembram do acidente de vazamento de óleo que ocorreu aqui no nosso litoral lá em 2001, do óleo Tolapa? Parece que parte aí do dinheiro que deveria vir para cá como forma de multa, né, por esse acidente, para o nosso litoral, para o nosso estado, está indo para outro lugar. E o deputado está defendendo isso lá na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado e vai explicar um pouco melhor para a gente essa situação toda. Deputado, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado pela presença aqui no Voz do Litoral. Bom, eu que agradeço, né? É sempre um prazer falar com vocês. Ao mesmo tempo, cumprimentar a TVCI por fazer uma comunicação local em todo o litoral, sempre, naturalmente, trazendo as nossas belezas e também os desafios que nós temos no nosso litoral, né? Eu que sou um apaixonado pelo nosso litoral, sei o quanto é importante cantar também as belezas, né? E, obviamente, tanta coisa que a gente tem que fazer para poder melhorar as condições e fazer o desenvolvimento pleno, né? Sobre todos os aspectos do nosso litoral. Obviamente, dando melhor qualidade de vida à população local, mas também, é claro, criando as condições para desenvolver o turismo, que é uma questão fundamental. Mas veja, o que eu estou questionando aqui na Assembleia foi o seguinte: há 20 anos atrás, o Paraná, enfim, fomos surpreendidos com um acidente, né, na operação do oleoduto, chamado caso Lapa, em que houve, depois de muito debate, uma indenização por parte da Petrobras para o Estado do Paraná, que foi fruto da ação civil pública. À época, proposta pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, até porque é obrigação desses órgãos, né, iniciar esse processo com base nas multas que, à época, o Instituto Ambiental do Paraná lavrou. Esse valor atualizado hoje é de aproximadamente 200 milhões de reais. Esses recursos, infelizmente, desde 2012, olha, 10 anos, esse dinheiro está parado numa conta da Caixa Econômica Federal, sem aplicação. Por quê? Porque nunca houve concordância por parte das autoridades do Ministério Público na forma da sua aplicação desses recursos. Enfim, o dinheiro que era para vir para poder auxiliar o nosso litoral está paralisado até hoje. Agora, qual foi a minha surpresa? Eu recentemente recebi uma informação e, quando fui averiguar, essa informação era verdadeira, infelizmente, porque foi enviado por uma ONG do Rio de Janeiro, chamada Funbil, que tem até uma boa reputação, mas foi enviado para ela, para a conta dela, 110 bilhões de reais para serem investidos em projetos do nosso litoral. Inclusive, é muito interessante, porque vai se pagar um valor mensal para eles ficarem com dinheiro. Eles terão um prazo até o final do ano para fazer um plano de aplicação e, a partir de 2023, desenvolverão projetos no litoral paranaense. O que surpreende a gente que, com tantas urgências que nós temos, tantas necessidades, né, com tantas entidades, inclusive da área ambiental, que atuam de forma muito vigorosa e que podem auxiliar a elaboração desses projetos, nós, paranaenses, sejamos surpreendidos com o envio do dinheiro, 110 milhões de reais, eu vou repetir, para essa ONG do Rio de Janeiro. Eu fui averiguar de quem se tratava. Na verdade, é um escritório de projetos, né? Eles não captam recursos do governo federal, mas captam outros recursos como esse, que conseguiram, enfim, de alguma forma, convencer os promotores e os procuradores de justiça a enviar o dinheiro para eles. Porque se eles, vamos dizer que fizessem uma parceria e desenvolvessem projetos, e que aí nós pudéssemos efetivamente aproveitar os projetos, tudo bem.
Mas a entidade, na verdade, foi selecionada sem procedimento licitatório e pior, o dinheiro já foi para eles. Desde outubro de 2021, tem 110 milhões de reais na conta, pelo menos parte do pressuposto que deve estar na conta ainda, né? Mas, assim, a surpresa nossa é justamente pelo envio de dinheiro do Paraná para o Rio de Janeiro, para uma ONG, ao invés desses recursos serem efetivamente, né, aplicados pelos órgãos estaduais e municipais que conhecem a realidade do litoral paranaense e obras, claro, né, que possam tratar da questão ambiental, que é o foco central, e claro, né, tratar da questão da desigualdade social, da população caiçara, né, que precisa de tanto apoio, né, dos indígenas que moram nas ilhas, ou seja, nós temos tantas demandas, tantas necessidades, e, para nossa surpresa, o dinheiro acabou indo para uma ONG do Rio de Janeiro. Então, nós estamos cobrando esclarecimentos em relação a isso. Outro dia recebemos por parte da ONG um documento explicativo, mas não conseguimos, honestamente, entender até agora a razão que motivou, né, o dinheiro aqui do Paraná ter sido enviado para essa ONG, que é um escritório de projetos no Rio de Janeiro. Para a gente entender, então, teria que ter havido uma audiência pública, então, para a escolha de uma entidade para aplicar, então, esse dinheiro de indenização. Não foi feita essa indenização, foi escolhida, ninguém se sabe ainda como foi esse processo de escolha, essa empresa, essa ONG do Rio de Janeiro. Mas esse dinheiro, ele poderia ter vindo diretamente ao poder público aqui do Estado, ou seja, para o Estado, para os municípios aqui da região, ou seja, as prefeituras aqui poderiam administrar esses valores também, para daí aplicar, como o senhor mesmo acabou de dizer aí, nas realidades que nós aqui conhecemos, temos o conhecimento de causa? Claro, o que eu entendo, né? Nós temos órgãos do Estado competentes para isso. Nós temos uma Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável, a SEDEST, que trata também da questão do turismo. Nós temos as prefeituras municipais do litoral, que conhecem a realidade. Antonina, Morretes, Paranaguá, enfim, todas as outras prefeituras. Guaraqueçaba, né, um grande exemplo de necessidades que nós temos, o que acontece? Correto era fazer um edital de chamamento público, selecionar os melhores projetos, né, a partir, obviamente, da criação de um conselho paritário entre Estado e sociedade civil organizada, e fazer a boa aplicação desse dinheiro em bons projetos que pudessem, de fato, potencializar, né, a economia da região, ou seja, fomentar, de fato, muitas atividades que precisam de dinheiro. E na verdade, eu estou preocupado, porque daqui a pouco eu percebi assim, eles têm um conselho, que é a Fundação Boticário e tal, daqui a pouco o dinheiro vai para a Fundação Boticário. Assim, eu estou muito preocupado porque acaba desviando a finalidade desses recursos, né, que é uma indenização com base nas multas do IAP, eu vou repetir, e que, infelizmente, não está com as autoridades que têm a responsabilidade de fazer as implantações. E pior, foi para o Rio de Janeiro, previsão também assim, há uma previsão que até o final do ano vai ter um plano diretor, um plano de aplicação, e depois que os projetos poderão ser desenvolvidos a partir de 2023. Ou seja, reconheçamos aqui, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e eu estou cobrando aqui, no caso nosso, da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, uma audiência pública. Eu quero discutir com todo mundo, quero trazer essa ONG para discutir, quero trazer o Ministério Público Estadual e Federal. Acho que, na verdade, todos nós queremos saber qual que é a estratégia. Partindo do pressuposto, vamos dizer assim, então, as pessoas estão agindo com o princípio da boa-fé, da boa aplicação do dinheiro. Eu não estou nem questionando se tem alguma coisa irregular ou não. Não é essa a questão. Não estou aqui fazendo papel de investigador nem de polícia. Na verdade, o que eu quero é que o dinheiro seja aplicado. Nós temos tantas necessidades, tantas carências no nosso litoral, tantos bons projetos que estão em desenvolvimento, mas sem recursos. E, ao mesmo tempo, a gente vê o dinheiro sendo enviado para essa ONG do Rio de Janeiro. Essa que eu estou assim, indignado por conta, obviamente, que a mim me parece um contrassenso à medida que foi adotada, que foi pedida pelo Ministério Público Estadual e Federal e que foi homologada pelo juiz. Então, juiz federal,
E a mim me parece que é uma perda mesmo, de fato, para o Paraná, a ida desses recursos. Né? O que a gente vê, deputado, é muito achismo e a gente quer saber na prática, então, onde esse dinheiro vai ser aplicado por meio dessa ONG lá do Rio de Janeiro. Deputado, infelizmente, nosso tempo está apertado aqui, mas eu quero lhe parabenizar por trazer aí à tona esse assunto, lutar por isso, para saber para onde esse dinheiro vai e agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Acho que a questão é um tema de relevante interesse público, até porque, olha, 110 milhões de reais aplicados em bons projetos de geração de renda, de atividade econômica, projetos ambientais no litoral, faz uma enorme diferença. Com toda certeza, com toda certeza. Né? Deputado... Nada como a nossa população que sabe bem onde tem que aplicar o dinheiro. Exatamente. Deputado, obrigado mais uma vez pela sua presença, um ótimo trabalho aí e nos convide para a audiência pública que nós iremos aí cobrir também esse assunto que é de extrema relevância e importância para nós aqui do litoral. Perfeitamente, um abraço a todos aí. Um abraço, deputado. Tchau, tchau.